Carta aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Fica no Novo Testamento, após a epístola aos Filipenses. Glória a Deus. Desde já quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, e segundo o pastor Daniel, que nos fez este convite, essa intimação. Não foi nem um convite, foi uma intimação. Foi uma intimação, né? Então não poderia rejeitar. Amém? Deus abençoe também meu líder, né? E meu irmão também. Amém? Glória a Deus. Desde já também quero louvar a Deus pela vida da minha digníssima, da minha esposa, né? Deus abençoe em nome de Jesus, essa ruiva linda que Deus me deu. Amém? Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Rai, da pastora Maria, né? Que também são meu pai e os seus pais também na fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos também. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Aleluia. Vejo que alguns irmãos ainda não encontraram. Amém? Glória a Deus. Novo Testamento, após a epístola aos Filipenses, ou carta aos Filipenses. Glória a Deus. Colossenses 2,14. Vamos estar fazendo leitura, efetuando a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Havendo riscado o que, irmão? Não, está fraco. Havendo riscado o que? Que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E você diz, glória a Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 13, né, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ou seja, Paulo, ele vai trazer em memória para os irmãos que estão em Colossos, para os irmãos colossenses. Paulo, ele vai trazer em memória o passado dos seus irmãos e até mesmo o seu passado. Por esses dias eu tenho reparado que eu tenho lido bastante a carta, as epístolas de Paulo. E irmão Clay, o que ele vai falar? Paulo sempre, em quase todas as suas cartas, ele vai trazer em memória para os irmãos o passado dos irmãos. Ou seja, ele vai falar na epístola a Tito, vai falar, no outro tempo vocês eram assim. Na carta aos Efésios, ele vai falar, quando o trato passado, quando era o velho homem. Ou seja, Paulo, ele sempre vai estar lembrando aos irmãos de onde Deus os tirou e aonde Deus os colocou. Aleluia. Ou seja, Paulo, ele não vai lembrar o passado dos irmãos, não para os irmãos terem saudade do seu passado. Paulo, ele não vai lembrar os irmãos para o seu passado, para eles lembrar para o seu passado e falar, ai, que saudade do meu passado. Não, Paulo, ele vai lembrar o passado dos irmãos, para eles abrirem os seus olhos e enxergar que da onde Deus os tirou, que Deus os tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Não, você não entendeu. Paulo vai trazer em memória para as igrejas, as cartas que Paulo envia, ele vai sempre lembrar o passado dos irmãos, ou seja, para trazer em memória, não para eles terem medo, para eles lembrarem do seu passado e terem saudade, mas para eles lembrar de onde Jesus os tirou. Ou seja, trazendo essa palavra para nós, Deus, ele sempre vai trazer o nosso passado para nós. Sempre nós temos que lembrar do nosso passado. Mas irmão, por que eu tenho que lembrar do meu passado? O meu passado não me pertence. Sim, nós temos que lembrar do nosso passado, mas
mas não ter saudades do passado, não ter lembrança do passado e ficar com saudade, mas sim para você lembrar do seu passado e dizer: Deus me tirou do lamaçal do pecado, eu vivia nas drogas, eu vivia na prostituição, eu vivia na cachaça, eu vivia adulterando, era desobediente a Deus, mas agora eu sou uma nova criatura. Levanta a sua mão, eu já vou liberar uma palavra para a tua vida. Você antigamente era trevas, antigamente você fazia coisas que não pertenciam a Deus, mas agora você não é mais treva, mas agora você é luz, você é luz, você é luz. Oh, glória! Aleluia! E Paulo vai dizer para os irmãos: vós estáveis mortos nos vossos pecados, porque Romanos capítulo 6 versículo 23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida, é a vida eterna. O salário do pecado era a morte, irmão, o nosso salário era a morte. O que nós merecíamos era a morte, o que eu merecia era a morte. Araia soubia, mas a graça do Senhor foi maior, a graça do Senhor foi maior, a graça do Senhor foi maior na tua vida. Você não está aqui nessa noite porque você é bom, você não está aqui nessa noite porque você é boa, você não está aqui nessa noite porque você prega, você não está aqui nessa noite porque você louva, você não está aqui nessa noite porque você ama a Deus, mas você está aqui nessa noite porque Ele te amou primeiro. Araia soubia, o Senhor te amou primeiro. Oh, aleluia! Porque quem éramos nós, irmão? Outrora nós estávamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor lançou o teu pecado no mar do esquecimento. O teu passado não te condena mais, o teu passado não tem mais acusação contra você, porque o teu passado, porque o teu pecado foi justificado. Oh, aleluia! Efésios capítulo 4 versículo de número 22 vai nos falar que quanto ao trato passado, vos despojei dos velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Paulo vai falar para os irmãos de Éfeso que quanto ao trato passado, que quanto ao passado deles, eles eram um velho homem, porque o velho homem, ele ia pelos desejos da carne, o velho homem, ele ia pelos desejos do engano. Mas Paulo, ele vai dizer: vos revistais do novo homem, porque o novo homem, ele é gerado, o novo homem, ele é criado segundo a justiça e a santidade. Oh, aleluia! Ou seja, o velho homem, ele é inclinado para as coisas da carne, o velho homem, ele pecava, ele não era obediente a Deus, mas o novo homem, ele é obediente a Deus. O novo homem, ele não anda segundo a carne, mas ele anda conforme a vontade do Espírito. Só quem é revestido do novo homem, só quem é revestido, irmão, você é revestido do novo homem. O Senhor não te deu, o Senhor, ele não te deu o velho homem, mas o Senhor removeu o velho homem e te colocou um novo homem, colocou um novo homem em você, porque o novo homem, ele busca a santidade, o novo homem, ele busca, oh aleluia, a obediência para com Deus. Arábia Cóbia, aleluia, Jesus, eita glória. Ou seja, o nosso salário era a morte. Nós merecíamos a morte. A cruz que foi para Cristo era para mim e para você, mas a graça do Senhor foi maior na nossa vida. Aleluia. E Paulo, ele vai enviar essa carta para os irmãos de Colossos. E neste capítulo de número 2, Paulo, ele vai dizer para os irmãos, para eles não andarem conforme as tradições deste mundo. Porque Paulo vai falar isso?
porque os irmãos de Colossos estavam se envolvendo com um grupo, ou uma seita chamada gnósticos, que no grego significa gnosis, ou gnosis, significa conhecimento ou conhecedores. E esse grupo chamado gnósticos, eles queriam que os irmãos da igreja de Cristo, que os irmãos de Colossos, vivessem nas práticas da antiga aliança. Queria que os irmãos vivessem conforme a lei, conforme o Antigo Testamento. E que eles deveriam ser circuncidados, que os irmãos deveriam guardar o sábado, não poderia comer carne de porco, teria que guardar o sábado, porque senão estava pecando contra Deus. E que eles teriam que praticar alguns rituais cerimoniais que a lei, que os mandamentos exigiam. Só que no versículo 8, Paulo vai admoestar os irmãos para que eles não caiam em filosofias e em vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Você vai entender a palavra. Araia súbia, oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Oh aleluia. E Paulo vai admoestar, Paulo ele vai exortar, Paulo ele vai doutrinar os irmãos para que eles não andem segundo as tradições do homem, segundo as tradições do mundo. Mas Paulo ele vai falar no versículo 8 que não segundo os rudimentos do mundo ou as tradições do mundo, mas segundo Cristo. Versículo de número 10, Paulo ele ainda vai continuar dizendo: estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e de toda potestade. No versículo 11, Paulo ele ainda vai continuar falando para os irmãos: no qual também estais circuncidados, não com uma circuncisão não feita por mão de homem, ou no despojo do corpo, da carne, mas a circuncisão de Cristo. Aleluia, aleluia. Mas Paulo ainda ele vai continuar dizendo: mas para que eles estejam em Cristo, porque Cristo é a cabeça de todo o principado, Cristo é a cabeça de todo homem, Cristo é a cabeça da igreja. E Paulo, no versículo 11, observe comigo, que Paulo ele vai falar que a igreja, que os irmãos de Colossos não estão circuncidados, não com a circuncisão feita por mão do homem, mas no despojo do corpo da carne. Na Bíblia nós iremos encontrar dois tipos de circuncisão. Quantos tipos? A primeira circuncisão é a circuncisão material, ou a circuncisão física. A circuncisão que Deus tinha feito com Abraão na antiga aliança. Ou seja, a circuncisão era a remoção de um órgão genital masculino. Ou seja, todo judeu, todo bebê que nascia judeu teria que circuncidar o órgão genital daquele menino, o prepúcio do órgão genital, porque é uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 11, quando você chegar na sua casa, você tira lá para você ler. Deus faz uma aliança com Abraão, através da circuncisão. Mas a circuncisão física, ela simbolizava a remoção ou separação do pecado, ou de tudo quanto era ímpio. Ou seja, a circuncisão era uma aliança que o povo de Israel fazia com Deus, que era a separação do pecado, a separação do mundo e para servir a Deus. Mas só que a circuncisão física, a circuncisão material, a circuncisão feita pela mão do homem, não conseguia fazer que o homem ele se afastasse do pecado, não conseguia fazer que o homem ele se distanciasse das coisas que não agradavam a Deus.
mas a circuncisão espiritual, a circuncisão na nova aliança, que Deus vem falando desde o Antigo Testamento. Ou seja, a circuncisão espiritual é o crente passa por uma circuncisão espiritual, ou seja, como nós acabamos de ler, a saber, o despojar do corpo. Ou seja, Cristo remove a nossa velha criação, como nós já lemos. Cristo remove o velho homem, irmã Jéssica. Cristo remove toda a prática do velho homem. Cristo tira toda a prática do velho homem. Cristo tira a velha criação rebelde e desobediente contra Deus. Ou seja, o velho homem, Jesus tirou. O velho homem não pode mais existir dentro de você. Sabe por quê, irmão? Porque todo aquele que é lavado, todo aquele que recebe a lavagem regeneradora pelo Espírito Santo, ele não anda conforme a carne, ele não anda conforme a vontade do mundo, mas ele vive conforme a vontade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele foi regenerado. A palavra regenerado, sabe o que significa? Gerado de novo. Ou seja, você não foi gerado novamente do seu pai e da sua mãe. Você não precisou voltar para o ventre do seu pai e da sua mãe para nascer de novo. Você foi gerado, foi pelo Espírito Santo. Oh, meu Pai. Ou seja, Jesus, ele te deu uma nova criação. A partir do momento que você confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, Jesus, ele te dá uma regeneração. Ou seja, você é gerado de novo, não da carne, mas sim da água e do Espírito. Aleluia! E Deus vem falando desde o Antigo Testamento. A circuncisão espiritual, ela também é no despojar do corpo, ou seja, é no remover do corpo da velha natureza. Cristo arranca a velha natureza de dentro para fora. Só que a circuncisão espiritual, ela abrange também o nosso coração. Sabe por quê? Porque na antiga aliança removia o prepúcio do órgão genital do homem, do macho. Mas na nova aliança, a circuncisão do Novo Testamento, da nova aliança, ela não precisa ser feita por mão de homem. Não é circuncisão feita pela mão do homem. Mas Jesus, ele não circuncida o prepúcio do órgão genital, mas Jesus, ele circuncida o prepúcio do seu coração. Arabacantarápia. Não é para você, não precisa você rasgar suas vestes, mas só precisa você rasgar o seu coração. Jeremias capítulo 4, versículo 4: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, e não mais endureçais o vosso pescoço. Ou seja, o Senhor Jesus removeu a velha natureza. Jesus removeu o velho homem que havia em você. E hoje você é gerado de novo. Você não é gerado de novo pelo seu pai. Você não é gerado de novo pela sua mãe. Mas você é gerado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Oh! O Senhor Jesus te deu uma nova criação. O Senhor Jesus te deu uma nova. Oh, aleluia. Hoje na terra você tem a mesma identidade, mas lá no céu você tem uma nova identidade. Arabacantarápia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Jesus, ele te deu uma nova identidade. O Senhor Jesus te revestiu do novo homem. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo de Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém, pois, está em Cristo, oh meu Pai, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Arabacobe Arábia. Oh, aleluia. Se você está em Cristo, irmão, as coisas velhas já passaram. Você agora é uma nova criatura. Arabacantarábia. Oh, aleluia. A música do mundo não te pertence mais. As drogas não te pertencem mais. O carnaval não te pertence mais. A novela não te pertence mais. O Big Brother não te pertence mais. Arabacantarábia. Oh, aleluia.
passaram, eis que tudo se fez novo. Alabacantarabassobiarábia. Oh Deus, Deus não te chamou, irmão, para você olhar para trás, mas Deus te chamou para você olhar para frente, para você olhar para o alvo. Oh meu Deus, irmão, o que tem a ver? Agora tiraram nada a ver, pastor Rai Souza. Agora é o tal do que tem a ver. O que tem a ver, irmão, eu fazer uma tatuagem? O que tem a ver, irmão, eu beber uma cerveja? O que tem a ver, irmão? Oh, meu pai. O que tem a ver, irmão, eu escutar uma musiquinha do mundo, um Jorge Mateus, uma música secular? O que tem a ver? Ei, a palavra do Senhor é bem categórica. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Arabacantarábia. Oh, aleluia. As coisas da Babilônia não te pertencem. As coisas lá do mundo não te pertencem. Deixa o que passou, deixa o que passou, deixa lá para trás. Você agora é uma nova criatura, você agora é uma nova pessoa, você agora tem uma nova identidade. Nós vivemos na graça, mas a graça não foi de graça, teve um preço a se pagar. Diga para o irmão que está do teu lado, teve um preço a se pagar. Fala com fé, irmão, teve um preço a se pagar. Jesus pagou o preço. A graça, ela não foi de graça, teve um preço. Oh, aleluia. Estou mexendo no celular não, irmão, aqui é meu esboço. Aleluia. Acompanhe comigo o versículo de número 13. Versículo de número 13. Aleluia. Versículo de número 13, parte B. Vos vivificou ou vos deu vida, juntamente com ele. Juntamente com quem, irmão? Com ele quem? Com quem? Não, pode ser mais forte, irmão. Com quem, irmão? Aleluia. Vamos entender a palavra, você vai entender onde eu vou chegar. Você vai entender. Quem quer que eu termine, diga amém. Aleluia. Eu estou terminando. Aleluia. O Senhor nos deu vida juntamente com Ele, e hoje nós somos perdoados das nossas ofensas, e hoje nós somos perdoados das nossas transgressões, e hoje nós somos perdoados dos nossos pecados, e hoje nós somos perdoados das nossas iniquidades, e hoje você não é apenas perdoado, o teu passado não foi apenas perdoado, mas o teu passado, irmão Clay, mas o teu passado, irmão Raí Rodrigues, o teu passado, ele não foi apenas perdoado, mas o teu passado, irmão Manel, foi justificado diante do Senhor. Irmão, mas eu bebi. Irmão, mas eu traí a minha esposa. Irmão, mas eu traí o meu esposo. Irmão, mas eu usei droga. Irmão, mas eu fiz coisa errada. Irmão, mas eu fiz coisa que não pertence a Deus. Arabacantarábia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado. Não, você não entendeu. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde foi grande o teu pecado, superabundou a graça. O homem não pode perdoar, a mulher não pode perdoar, a tua mãe não pode perdoar, o teu pai não pode perdoar. Oh meu pai, a tua esposa não pode perdoar, o teu esposo não pode perdoar, o teu filho não pode perdoar. Mas existe um que perdoa, mas existe um que te perdoa, mas existe um que te perdoa. O Senhor vos deu vida juntamente com Ele, irmão. Por quê? Porque nós estávamos mortos no nosso pecado, porque o salário do nosso pecado era a morte, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida, e vida com abundância. Arábia, súbia. Tá uma benção que toda hora bloqueando. Eita Deus. Isaías 53, versículo 15.
Versículo 5, perdão. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não, você não entendeu, irmão. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos sarados, nós fomos sarados. Alabacobe, alabacai. O Senhor Jesus te perdoou, o Senhor Jesus te perdoou. Não importa o que você fez, não importa o que passou, o seu pecado foi justificado. Arabacantarábia. Ai, irmão, mas estão me apontando. Ai, irmão, mas estão me criticando pelo que eu fiz. Deixa quem quiser falar, irmão. O teu passado não te condena. Mas a ordem é: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A mulher foi apanhada no ato de adultério e trouxeram ela para Jesus, e acharam que Jesus iria condenar, acharam que Jesus iria julgar aquela mulher. Mas Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali começaram a sair, jogaram as pedras no chão, e Jesus continuou escrevendo na terra. Quando Jesus olhou para a mulher: cadê teus acusadores? E ela disse: ninguém, Senhor, não tem ninguém. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Hoje ele é o nosso advogado. Ele veio ao mundo como cordeiro. Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. Hoje ele é o nosso advogado. Mas na segunda vinda ele virá como leão. Ele virá como juiz. Arabacantarábia. Você foi perdoado dos seus pecados, mas vai e não peques mais. Alabacobe, Arábia, súbia. Aleluia. Bendiga o nome do Senhor. Obrigado porque nós somos livres, Senhor. Pastor Daniel já está entendendo, irmão. Se você tivesse entendendo, estava dando glória. Versículo de número 14 vai nos falar que, havendo riscado a cédula que nos era contrária, que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula é essa, irmão? A palavra cédula significa um escrito de dívida, ou um documento escrito. A palavra no grego significa xeirografon ou queirografum, que é documento escrito à mão. E esta cédula era contra a minha vida, era contra você. Quando Paulo ele trata desta palavra escrito de dívida no capítulo 14, Paulo ele se referia à lei mosaica, à lei de Moisés, ou os mandamentos, que muito exigia do homem. A lei mosaica, os mandamentos indicavam uma conduta certa do homem, mas não podiam dar vida e nem poder para obedecer a Deus. Ou seja, os mandamentos, os preceitos, eles nos indicavam a conduta que nós deveríamos prosseguir, que nós devíamos ir, mas ela não nos dava poder para obedecer a Deus, e nem poder para dar vida. Ou seja, o homem estava sempre em débito com Deus. O homem sempre estava em dívida com Deus. Por quê? Por que, irmão, você está falando isso? A lei de Moisés, a lei mosaica, você que veio aqui nessa noite, você que não sabe vai aprender. E você que não vem para a escola bíblica também vai aprender.
E você vai sair daqui com o entendimento que a lei de Moisés não era apenas os 10 mandamentos. A lei mosaica, ou os mandamentos, ou os preceitos, eram 613 preceitos. Eram 613 mandamentos, irmão Manel. Ou seja, nenhum homem foi capaz de conseguir cumprir toda a lei. Ninguém. Nenhum homem foi capaz de conseguir cumprir toda a lei. Sabe por quê? Porque quando o homem ia, eu cumpri essa aqui, amei o meu próximo, só que ele falhava no outro lá na frente. Ou seja, para o homem conseguir cumprir a lei, para ele estar em crédito com Deus, ele teria que cumprir, pastor Rai Souza, os 613 preceitos. Ou seja, Deus olhou e viu, ninguém era capaz para cumprir toda a lei, nenhum homem era capaz de cumprir toda a lei, mas Ele enviou o seu Filho. Mas houve um homem que foi capaz de cumprir os 613 preceitos, mas existe um homem que conseguiu cumprir os 613 mandamentos sem falhar nenhum, e o nome dele se chama Jesus. O nome dele se chama Jesus. Arabacantarábia, Arabacantarábia, oh aleluia, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplaude e glorifica. Aplaude e glorifica. Um minuto glorificando. Um minuto aplaudindo o nome do Senhor. Aplauda. Porque o nosso Senhor, Ele é perfeito. Porque o nosso Senhor, oh aleluia, Ele é o nosso Salvador. Isso, glória a Deus, oh aleluia, Arabacantarábia, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eita glória. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, todos que estavam debaixo da lei, estavam debaixo de maldição. Vamos continuar o texto. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, nós estávamos debaixo da lei. Eu estava debaixo da lei. Você estava debaixo da lei. Aleluia. Nós éramos malditos, irmão, porque nós jamais conseguiríamos cumprir toda a lei. Na antiga aliança, para que os mandamentos fossem sancionados, para que os mandamentos entrassem em vigor, era necessário o derramamento de sangue. Para que o Antigo Testamento entrasse em vigor, fosse sancionado, teria que haver derramamento de sangue. Você vai entender. Hebreus capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 19. Moisés anuncia todo o povo, todos os mandamentos. Ou seja, Moisés, ele pegou os 613 mandamentos, os 613 preceitos e começou a falar para todo o povo. Começou a falar. E Moisés, tendo terminado de anunciar todos os mandamentos, ele chama todo o povo e em cima dali, ele pegou o sangue de bezerros, sangue de bodes, e ele misturou com água, pegou uma lã e aspergiu nos mandamentos, e pegou no povo e aspergiu também no povo. Ou seja, ele molhou o sopo, o sopo, a lã, molhou e aspergiu no livro, e aspergiu também no povo. E Moisés disse ainda mais, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem mandado. Ou seja, o escrito de dívida está aqui. O escrito de dívida que era contra mim e contra você, da antiga aliança.
porque nós jamais conseguiríamos cumprir, irmão. E a lei só poderia ser sancionado, o testamento só poderia ser sancionado se houvesse derramamento de sangue. E a antiga aliança, ela entrou em vigor quando Moisés pegou o sangue de bode, o sangue de bezerro e aspergiu no livro. Ali Deus fechou a aliança com o povo de Israel. Só que a nova aliança, o Novo Testamento, ele não foi sancionado, ele não entrou em vigor com o sangue de bezerro, ou com sangue de animais, ou com sangue de touro. Não! O Novo Testamento, ele entrou em vigor, ele foi sancionado quando o nosso Senhor Jesus, oh aleluia! Quando o nosso Senhor Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Lucas capítulo 22, versículo de número 20. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por amor de vós. Ou seja, o Novo Testamento, ele não entrou em vigor com sangue de animais, mas o Novo Testamento, ele entrou em vigor com o sangue de Jesus. Foi com o sangue de Jesus. Foi com o sangue de Jesus. Oh, glória! Ou seja, Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir os 613 mandamentos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o fim da lei é Cristo. Ou seja, se você está em Cristo, irmão, não tem dívida para você. Se você está em Cristo, irmão, você não deve mais nada. Oh, aleluia! A tua conta espiritual já está debitada, porque Jesus, ele pagou a tua dívida. Arábia, Súbia. Eu e você, nós éramos devedores de uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, irmão. E essa dívida, esta cédula, este escrito de dívida que era contra mim e contra você, vou conjecturar, era como se eu e você devêssemos ao banco, e nós, mesmo que nós ajuntássemos todo o salário do ano, todo o salário da nossa vida, todo o dinheiro da nossa vida, e não conseguimos pagar. Assim, da mesma forma, era a dívida que eu e você tinha. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida, irmão. No tempo dos reis, só mais 10, já estou finalizando. No tempo dos reis, escute isso aqui. No tempo dos reis, os reis mandavam os seus servos colocar postes de madeira em todas as cidades, em todos os vilarejos, em todas as aldeias. Para que, pastor Daniel, quando uma lei fosse sancionada, ou quando saísse uma nova lei, vinha os servos do rei e pregava ali aquela lei nova. Ou quando uma pessoa devia, ou também quando uma pessoa pagava, ali o rei também mandava pregar. Ou quando uma pessoa devia, ali pregava o escrito de dívida que havia contra aquela pessoa. E os reis mandavam pregar esses postes de madeira para que todas as pessoas, todos os moradores, toda a população fosse ali e vesse o escrito de dívida, fosse ali e vesse a lei. Irmão, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Oh, meu pai, esse porte que os reis colocavam, ali, representa a cruz. Oh, meu Deus. Não, você não entendeu. Este porte de madeira, que representa, onde pregava o escrito de dívida, representa a cruz. Ou seja, e o escrito de dívida que era contra mim e contra você, foi pregado na cruz do Calvário. Arábia. Oh, meu pai, e esse escrito de dívida ali estava, mas foi pregado ali juntamente com Cristo. Ou seja, mas ali foi pregado não para dizer que você estava devendo, mas foi para anunciar que você não devia mais nada.
Alabacobe, alabacai. E todos que olham para a cruz, não vai ver ali que você não vai ver que é a sua dívida, mas todos que olham para a cruz, vai ver que a sua dívida já foi paga. Oh, aleluia! Quando você olha para a cruz, você não vê você devendo, irmão Clay. Você vai olhar para a cruz e vai olhar: Clay, a sua dívida já foi paga. Pastor Rai Souza, a sua dívida já foi paga. Você não deve mais nada aqui. Pastor Daniel, a sua dívida já foi paga. Você não deve mais nada aqui. Jesus pagou a minha e a sua dívida. Araba, canta, araba, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, é alto profético. Oh, aleluia. Jesus pagou a minha e a sua dívida. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada para o capeta. Você não deve mais nada. Porque Jesus pagou. Jesus pagou, Jesus pagou. Jesus pagou a nossa dívida, ou seja, a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar, Jesus foi lá e pagou. Jesus não pagou foi com dinheiro, Jesus não pagou com ouro, com prata, rapaz. Jesus pagou foi com sangue. Oh, Deus. Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Duas coisas que Paulo vai falar: que foi pregado na cruz o escrito de dívida, mas ele não vai falar que foi pregado não. Ele vai falar: foi riscado o escrito de dívida que era contra vós e cravou na cruz. Ou seja, foi riscado a dívida e foi cravada na cruz. Você não deve mais nada, porque todo aquele que está em mim já cumpriu a lei, porque todo aquele que está em Jesus já cumpre a lei. O ministério é a instituição, a sua dívida já foi paga. A igreja de Cristo, a sua dívida já foi paga, porque já foi paga, foi pelo sangue de Jesus. Deixa quem quiser te acusar, irmão. Deixa o diabo querer te condenar. O seu pecado já foi pago. Oh, aleluia. Não olha para os teus acusadores. Não olha para quem te calunia. Mas olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Arabacanta, arabacobe, araia. Oh, aleluia. Irmão, como que eu olho para a cruz? É com rosário, é com terço. É com terço? Não é com rosário, não é com terço. Mas é quando você olha para o seu passado e vê: Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus perdoou os meus pecados. Arabacobe, araia. Oh, aleluia. Os teus pecados já foi perdoado. O teu pecado já foi justificado. Você não deve mais nada para o diabo, irmão. Você não deve mais nada para Satanás, porque Jesus pagou a tua dívida, porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contra você, a lei que era contra nós. Jesus cumpriu na lei. Jesus cumpriu na lei. Jesus cumpriu a lei e pagou na cruz. Aleluia. Irmão, muitas vezes as pessoas falam: me desculpe estar falando aqui, mas as pessoas idólatras falam: para você ser perdoado, tem que orar não sei quantos Pai Nosso, tem que rezar não sei quantos Ave Maria. Não, irmão. Não precisa orar quantos Pai Nosso, não precisa orar com não sei quantos Ave Maria, não precisa não. Só precisa você confessar o seu pecado e se arrepender, porque Jesus, Ele é fiel para perdoar o seu pecado e pagar a sua dívida. Alabracantaraia. Se coloque sobre os seus pés, se coloque sobre os seus pés. Oh, Deus, aleluia. Oh, Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Prepara lá, irmã Nayara. Prepara lá, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Não olhe para mim. Versículo de número 15 vai dizer que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Feche seus olhos, feche seus olhos.
Arabacobe, arabacantarábia. Ou seja, Jesus, ele removeu o poder de Satanás. A partir do momento em que Jesus foi ali, oh meu Deus, a partir do momento em que Jesus foi pregado na cruz e ele entregou o seu espírito, ele removeu oh meu Pai, o poder de Satanás, porque Satanás te escravizava, porque Satanás escravizava você nas drogas, escravizava você na cachaça, escravizava você no mundo. Mas a partir do momento em que Jesus removeu, oh meu Pai, o poder de Satanás, oh aleluia, oh aleluia, Satanás passou a não ter mais domínio sobre a tua vida. Satanás passou a não ter mais domínio sobre você, porque quem domina a tua vida, quem domina você é o Espírito Santo da verdade. Arabacanta, arabaxobe, arábia. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai. Senhor, o Senhor, meu Pai, riscou o escrito de dívida que era contra a nossa vida. Oh, meu Pai, a tua palavra diz que todos aqueles que estão em ti, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está aqui nessa noite, meu Pai, pensou, meu Pai, em desistir, se alguém, meu Pai, entrou aqui nessa noite pensando em parar, se tem alguém aqui fraco, desanimado, Senhor, que a luz dessa palavra, que a luz, meu Deus, da iluminação do Espírito Santo venha iluminar o coração desse irmão, venha iluminar o coração dessa irmã. Oh meu Pai, que ela venha enxergar, e que ele venha enxergar que o seu pecado não condena mais. Oh meu Pai, que a sua dívida já foi paga, porque o nosso nome estava escrito no inferno, o nosso nome, meu Pai, estava escrito no Sheol. Arabacanta, arabaxoberaia. Nós éramos ninguém. Oh meu Pai, nós estávamos, meu Pai, condenados à morte, mas através, meu Pai, do teu sacrifício, pagou a nossa dívida. Oh meu Pai, oh Senhor, nós vivíamos lamaçado do pecado, mas através, meu Pai, do teu sacrifício vicário, perdoou as nossas dívidas, perdoou nossos pecados, justificou dos nossos pecados. Oh meu Pai, e hoje nós somos uma nova criatura. Oh Senhor, em nome de Jesus, que essa irmã, que esse irmão, os irmãos que estão aqui nessa noite, todas as pessoas que ouviram essa palavra, Pai, que venha levar essa palavra consigo no seu coração, e que venha, meu Pai, estar convictos que o seu pecado foi perdoado, que a sua dívida já foi paga, porque, meu Deus, oh meu Pai, a tua palavra diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia, que todos nós pecamos e destituídos estávamos da tua glória, meu Deus, mas, meu Pai, através do teu sacrifício, pagou nossas dívidas, perdoou nossos pecados e justificou o nosso passado. Só quem crê nessa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele nunca cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque nós fiel nunca houve e não haverá. Vem aqui pra frente, irmãos, em nome de Jesus. Vem aqui pra frente, por gentileza. Pode vir, pode vir. Vem aqui pra frente. Vamos estar orando por você.